gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, vamos ouvir 2 Samuel 16, 17 e o Salmo 5. E após, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 16. Davi e Ziba. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: "O que você pretende com isto?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para os cansados no deserto beberem." Então o rei perguntou: "Onde está o neto de seu senhor?" Ziba respondeu: "Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô." Então o rei disse a Ziba: "Tudo o que pertence a Mefibosete é seu." Ziba respondeu: "Eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor." Davi, amaldiçoado por Simei. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: Fora daqui, assassino! Homem maligno! O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino." Então Absai, filho de Zeruia, disse ao rei: "Por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele." Mas o rei disse: "Que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso?" E Davi disse a Absai e a todos os seus servos: "Se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje." E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão em Jerusalém. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém e Aitofel estava com ele. Quando Usai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: "Viva o rei! Viva o rei!" Porém Absalão disse a Usai: "É esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo?" Usai respondeu a Absalão: "Não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servi ao seu pai, assim servirei a você." Então Absalão perguntou a Aitofel: "O que vocês aconselham que devemos fazer?" Aitofel respondeu a Absalão: "Tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo o Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com o seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados.
Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo o Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Segundo Samuel, capítulo 17, os conselhos de Aitofel e de Usai. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chamem agora Usai o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Usai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Usai disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Usai continuou: você conhece o seu pai e os seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo o Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo o Israel levará cordas àquela cidade e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Usai o arquita é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Usai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Ahimaas estavam em Enrogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereais sobre ela. E assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Ahimaas e Jonatas? A mulher respondeu: já passaram o ribeiro.
Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: levantem-se e passem depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Salmo 7. Oração pedindo justiça. Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco, para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre como Deus é nossa fortaleza em tempos de crise, como Ele ouve nossas orações e nos guia com sua justiça e fidelidade. 2 Samuel 16, 2 Samuel 17 e Salmo 7 nos mostram exemplos de confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos oposição, traição e acusações. 2 Samuel capítulo 16
descreve o momento difícil em que Davi é humilhado por Simei, que lança insultos e pedras contra ele enquanto foge de Absalão. Apesar da situação, Davi demonstra humildade e confiança na soberania de Deus, dizendo: deixem-no amaldiçoar, pois o Senhor lhe ordenou que fizesse isso. Esse episódio nos ensina a lidar com humilhações e críticas, confiando que Deus vê tudo e no tempo certo trará sua justiça. Que possamos responder às adversidades com humildade e fé, entregando nossos desafios ao Senhor. 2 Samuel capítulo 17 narra a conspiração de Aitofel contra Davi e como o plano é frustrado pela intermissão de Ussai. Essa história nos lembra que, mesmo em situações onde tudo parece perdido, Deus está trabalhando para proteger os seus. A oração de Davi, pedindo que o conselho de Aitofel fosse confundido, é respondida nesse capítulo, mostrando que Deus ouve e age em favor de quem confia nele. Que possamos aprender a confiar nas estratégias de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. O Salmo 7 é uma oração de Davi clamando por justiça diante de acusações falsas. Ele declara: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Davi confia na justiça de Deus, entregando sua causa ao Senhor e reconhecendo que Ele é um juiz justo. Este salmo nos ensina a não buscar vingança com nossas próprias forças, mas a confiar em Deus, que é o justo juiz. Quando somos tratados injustamente, podemos levar nossas preocupações ao Senhor, sabendo que Ele está no controle. Refletindo sobre esses textos, somos desafiados a confiar na soberania de Deus em tempos de adversidade e a buscar refúgio nele em meio às acusações e injustiças. 2 Samuel 16 nos ensina a enfrentar humilhações com humildade, reconhecendo que Deus é soberano. 2 Samuel 17 nos lembra que Deus age em nosso favor, mesmo em meio às conspirações e traições. E Salmo 7 nos chama a confiar na justiça divina, entregando nossos conflitos ao Senhor. Que hoje possamos enfrentar os desafios com confiança no Senhor, sabendo que Ele é fiel para nos proteger, nos guiar e nos fazer justiça no tempo certo. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!